Sétimo dia. Os olhos como chama de fogo. Então, no capítulo, no verso 14, então, João vai dizer assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como a neve, que foi a aula da semana passada. E agora, os seus olhos eram como chama de fogo. Para mim, a melhor aula foi a aula da semana passada. Mas não sei como será hoje, né? E se nós não conseguimos terminar hoje, a gente faz uma parte 1, esses olhos como chama de fogo, e depois, semana que vem, faz a parte 2. Mas acredito que a gente vai conseguir finalizar hoje. A cada aula são novas revelações, né? Novos entendimentos desse Jesus que se revelou a todos nós sendo amor. E é muito bom ver eu gosto muito dessa ideia de fogo, né? Que não é apenas uma ideia, mas é o que ele é de fato. Nós vamos falar daqui a um tempo sobre a substância que esse Jesus é. Esse Jesus é uma substância em que a gente pode nomear de 4 formas. E apesar desses 4 nomes serem diferentes, eles são as mesmas coisas e eles completam umas às outras. Eu tenho dito isso para vocês. Jesus é Espírito, Jesus é amor, ele não é santo como pensavam que ele era. E quando a gente diz que ele não é santo, alguns podem ficar chateados aí, né? Chamar a gente de herege, enfim. Porque santo é uma característica de quem ele verdadeiramente é. Santo não é substância, santo é uma qualidade. Santo significa ser de outro lugar, por isso que significa ser separado. Então ele é espírito e ele é amor. Amor é substância. Amor nem mesmo é sentimento. Amor é sentimento naquilo que o homem aprendeu que é amor. Mas amor não é o que o homem acha que é amor. Amor é matéria. Ele é espírito, ele é amor, ele é luz e ele é fogo. O amor é fogo. Fogo é luz. O amor também é luz. É a luz que entra, que permeia. É o espírito. É a mesma coisa. Tem cor, tem tangibilidade, tem consistência, é palpável, é tangível, é perceptível. Tem cheiro, tem cores, tem perfume. É quente, restaura, recria. Isso é Jesus. E essa vida, essa matéria está em nós. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. O reino de Jesus é composto, ele é formado por essa matéria. Tudo que Jesus toca tem essa matéria dele. Os anjos são dessa matéria. Nós, criados nele, temos essa matéria. Só que não aprende em teologia, só que não aprende, né, no sistema, não ensina essas coisas, porque isso é palavra revelada, isso é verdade que a gente aprende com a palavra viva, pode ser fácil. Não aprende na letra, entende? Mas o sistema nunca vai alcançar essas coisas, porque eles estão presos no papel. Para eles, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, para nós que entendemos que ela era um apontamento para a palavra que viria, a gente passa a se relacionar com essa palavra, a gente entende
E na semana que vem, quando nós formos falar de... Só vou dar um spoiler aqui para vocês, ó. Assim, na outra semana, né, daqui 2 semanas, quando a gente for falar sobre... Não, na semana que vem já, porque os pés como o latão reluzente a gente antecipou, né? Pra aproveitar o lance das vestes lá, vestes até os pés, né? Já falamos dos pés. Semana que vem nós vamos falar sobre a voz como o som de muitas águas, de muitas águas. Quando a gente se relaciona com a palavra viva, com ele mesmo, que é fogo, luz, a gente entende muitas coisas. Já contei tudo, né? A gente entende muitas coisas ao mesmo tempo que a boca não dá conta de falar. Que a boca e os nossos ouvidos aprendem, depende de aprender dentro de um espaço temporal. Mas quando a gente se relaciona com a palavra viva, a gente aprende muita coisa ao mesmo tempo. Ele fala uma coisa e significa 10, 20 ao mesmo tempo, você simplesmente entende. E quando eu olho para esse registro de João, né? Os seus olhos eram como chama de fogo. Isso me encanta muito, porque fogo vai falar em princípio, de duas coisas, você pode anotar aí. De iluminar e de purificar. É claro que ele vai falar sobre aquecer, ele vai falar sobre muitas outras coisas, mas no primeiro momento, e eu acho que assim, é fundamental, vai falar de iluminar e vai falar de purificar. Essa é a substância, a essência de Jesus. E acontece que o sistema, ele tem aquele velho modo de pensar, né? E a gente sempre vai estar falando disso, porque isso nós somos chamados para isso, né? Para mudar a mente do ser humano com relação a Deus e trazer o homem para perto do Deus que ele verdadeiramente é. Tirar aquela imagem daquele Deus que era um Deus assustador, um Deus temível, um Deus distante, que se tiver contato conosco a gente sai fulminado, né? E quando as pessoas olham, de um modo geral, para esse Jesus, de um certo modo assustador, né? Seus pés como de um latão reluzente, e os seus olhos como chama de fogo, e sua boca uma espada afiada. Então, carrega aquela ideia daquele Deus violento, aquele Deus guerreiro, que seus olhos estão de forma penetrante nos olhando e pronto para tragar e queimar vivo todos aqueles que estão em pecado, e essa é a ideia religiosa. É esse Deus, né? E por mais que olhem para a cruz, não conseguem, e por mais que olhem ali no literal, muitas vezes escrito, que ele é amor. Quantas vezes João, né? Os três principais, né? Os três mais íntimos, que falaram do amor, que Jesus é amor, que Deus é amor, porque esse Deus foi revelado em Jesus como amor. Que é o apóstolo Paulo, ele mesmo fala em 1 Coríntios, Deus é amor. Pedro, né, que nos amou, e João, ele é amor, principalmente em suas cartas ali, né, 1 João e 1 João capítulo 4, o tempo todo falando desse Deus que é amor. Então, a gente começa a desmistificar, e aqui, mais uma vez, não se trata desse Deus violento, não se trata esse fogo não significa esses olhos que vão sair raios, né? Para queimar aqueles que merecem ser queimados. Aquele Deus, sangue nos olhos, né? Sangue nos olhos, ou fogo nos olhos, né?
Eu gosto muito de Isaías 61. Isaías 61 vai trazer, e não só Isaías 61, mas tantos outros textos. Eu estava lendo alguns textos com a Bia ontem, Jeremias, né? Próprio Isaías, Daniel, tantos textos proféticos a respeito desse Deus que viria e se vingaria e afrontaria os inimigos e tal. Então, tudo isso era Jesus falando com os profetas, para os profetas e através dos profetas para o povo, daquilo que ele faria, transformando o homem por dentro e mudando a visão, olha aí já, mudando a visão do homem com relação aos seus inimigos. Porque ele nos viu assim, quando nós ainda éramos pecadores. Porque ele estaria vendo o outro como eu acho que ele deveria olhar. Né? Já estou contando tudo, né? Então, Isaías 61 vai dizer assim, a gente tenta segurar aí, deixando só para o final, né? Mas não tem jeito. Porque é direto. É muito rápido, né? Então, Isaías 61, deixa eu ver, eu abri aqui. No verso 1 e 2, vai dizer assim, ó. Deixa eu pegar aqui, bonitinho. Isaías 61. O Espírito do Senhor, olha só, né? Isaías, Jesus falando na boca de Isaías. Olha a loucura. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos cegos. Só benefícios, né? Agora olha o verso 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor. Agora notem isso, ó. E o dia da vingança do nosso Deus. Aí ele continua a consolar todos os tristes, a ordenar a seca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E aí ele continua, né? Então, olha só. O dia da vingança. Tudo a ver com olhos de fogo, né? O Deus vingador. Olha só. Esse dia da vingança, para o homem carnal e para o sistema ainda, é o dia em que Jesus não somente viria, porque ele já veio, mas o dia que Jesus virá, como se não bastasse a interpretação de que essa vingança não era contra os homens, mas contra o pecado, contra Satanás, o ofensor dos homens, aquele que ofendeu e colocou ofensa no coração do homem, ainda não basta essa interpretação carnal como pensavam antigamente, mas também algo que ainda acontecerá, que não aconteceu ainda na cruz. Mas para nós já entendemos que já aconteceu, porque isso aconteceu na cruz, isso aconteceu com a vinda de Jesus, né? E não com a vinda que virá, mas com a vinda que já se deu. E nem tampouco de forma a vingar e condenar o pecado, né? O pecador. Mas como nós já aprendemos, esse Deus que parecia que estava pronto para fulminar e condenar o pecador, ele mesmo se fez condenado. E ele, no lugar de matar, ele morreu em nosso lugar. Então, ele se revelou em amor
plenamente incondicional. Então veja que essa vingança, ela foi para vingar o homem de Satanás. Ou melhor, né? Vingar o homem da ofensa colocado nele mesmo pela serpente. Se a gente olhar para o texto de Lucas, no capítulo 4, a gente vai ver quando Jesus ele entra na sinagoga, e eu estou falando bem devagarzinho aqui, porque você vai acompanhando junto comigo, né? E assimilando todos os detalhes, construindo. Vocês estão conseguindo construir comigo tudo isso? Tá fácil? Se tiver corrido, eu vou mais devagarzinho e a gente termina essa parte na semana que vem, não tem problema, tá? Se a gente olhar para Lucas capítulo 4, a gente vai ver o momento em que Jesus ele entra, ele volta do deserto, juntando os 4 evangelhos, né? Um pouquinho ali em Mateus, um pouquinho ali em João, daí em Lucas, ele conta quando volta, ele sai do deserto cheio do Espírito Santo e ele entra na sinagoga. E aí ele entra na sinagoga, abre o rolo, bem no lugar de Isaías 61. E ele lê esse trecho que a gente acabou de ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para curar os cegos, dar vista aos cegos, libertar os cativos, tá? Pregoaram na aceitável do Senhor, o dia da vingança. Então, que momento era o cumprimento dessa profecia de Isaías? O momento em que ele estava ali lendo. Porque ao final da leitura ele diz assim: hoje mesmo se cumpre esta palavra. Uau! Então, o dia da vingança estava ali. E a vingança aconteceu, isso foi concluída quando ele concluiu todo o trabalho e toda essa missão de trazer os benefícios de ser justiça para a terra, não como o religioso ainda fala, né? Deus é amor, mas é justiça, né? Como se o amor fosse uma coisa, a justiça fosse a punição. Não, o amor é a sua justiça, né? Porque ele diz assim, ainda no Isaías 61, depois você lê lá, é poderosíssimo. E vós sereis também como carvalhos de justiça. O que significa o carvalho de justiça? O carvalho era a maior árvore da época, com uma copa gigantesca, ponto de trazer sombra. Conhece o ditado, sombra é água fresca? Sombra para aqueles que o sol, agora a gente vai juntando textos, ó. Agora o texto de Davi, ó. Trazendo sombra para aqueles que o sol molestava durante o dia. E quem no meio do deserto encontrava um carvalho, aquilo era justo, aquilo era um benefício. Era justo, porque não é justo alguém sofrer tamanha pena de um trabalho árduo ou de uma vida penosa, porque o Senhor é justo, está pronto para trazer sombra e água fresca, entende? O carvalho de justiça. Então tudo fica muito simples de interpretar na letra, quando a gente entende de fato agora a palavra revelada. Então isso aconteceu, o dia da vingança aconteceu quando Jesus vem e se conclui quando ele morre na cruz e ele diz está consumado toda a punição. E aí o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 8, verso 1, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, aleluia. E aí em Colossenses 2,15, você pode anotar aí também, olha quantos textos, né? Isaías 61, a gente leu, você pode meditar no 61 inteiro em casa. O Lucas 4,18. Lucas 4,18 que a gente leu. Ou melhor, eu não li, né? Mas eu posso ler aqui rapidinho para vocês. Diz assim, ó. Lucas 4,18. Vou pegar aqui antes de ler o Colossenses.
Ele lê lá, né? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me aos quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, 19, o 20, encerrando o livro e tornando dar ao ministro, sentou-se, os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele, então começou a dizer-lhes, no 21, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Aí o pessoal ficou furioso com ele. E em Colossenses 2,15, que é depois que ele conclui isso na cruz, 14 ou 15 vai dizer assim, eu amo muito esse texto, eu tenho esse texto no meu coração desde a minha adolescência, que diz assim, ó, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, olha só, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha isso aqui, queridos. E despojando os principados, é o 15 agora, e despojando os principados, quer dizer, tirando toda a autoridade deles, né? Satanás, sua corja, né? Os seus demônios, né? E os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Uau! Como eu amo esse texto. Então, a vingança de Jesus não era contra o pecador, não era contra o ofendido, como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, mas era contra o ofensor, aquele que ofendeu o coração do homem. Nós vamos entrar numa série de ensinos sobre a ofensa, e eu quero abrir um parênteses aqui também, dar só uma introduçãozinha, colocar um melzinho aí para vocês, porque eu acho que essa vai ser a coisa mais poderosa que nós vamos ensinar. E tudo que nós vamos ensinar e realizar depois disso vai ser fundamentado nesse ensino que a gente vai trazer. Que vai ter, de alguma forma, nesse tema, vai ser a Bíblia que o sistema nunca leu. E nós vamos falar sobre o ofensor que ofendeu o coração do homem, né? E tirou o homem ofendido, né, da casa do Pai. Tirou o homem do jardim, né? E a gente vai ensinar que, na verdade, nunca foi problema de desobediência. Olha onde nós vamos mexer. Nunca foi problema de desobediência. Deus nunca pediu obediência a ninguém. O amor não pede obediência. O amor não exige obediência. Porque pedir obediência é sujeitar àquele que se exige a si mesmo. Mas o amor não pede para si. Entende a loucura? Isso aqui é um pouco mais profundo, nós vamos falar disso mais para frente, só para você ter uma ideia. Tudo aconteceu por causa da ofensa. O Paulo vai falar isso lá em Romanos capítulo 5. Então, quando ele vinga o homem, esse verbo vingar é um tanto quanto difícil, hein, Léo? Você tá por aí? Ele vinga o homem, ou ele vinga o homem de Satanás, ou ele vinga de Satanás, como é que é isso aí? A vingança era contra Satanás. Era contra o ofensor e não contra o ofendido. Entende? Isso já está trazendo, tenho certeza, aquilo que eu não estou dizendo para você, o que são os olhos de fogo do Senhor, né? Com relação a nós. Se há um fogo que é destruidor, ele não é destruidor contra o homem, para destruir o homem, ele é destruidor e vingador da morte, do ofensor.
Mas quanto à pureza e iluminação, então, nesse sentido, sim, ele é para favorecer o homem. Agora é interessante que como que Jesus vinga isso, né? Eu preciso falar isso devagarzinho para você entender. Como é que Jesus vinga, né? A vingança de Jesus contra Satanás foi devolvendo ao homem a sua vida de amor. Tá entendendo? O ofensor disse, convenceu o homem no jardim. Falou assim: certamente não morrerás se você comer. Prova. Na verdade, ele não quer que você come, porque o que ele está plantando no coração do homem? Ó? Ofensa. Na verdade, ele não quer que você come, porque se você comer, você vai ser conhecedor tanto do bem e do mal, quanto ele é conhecedor. Ah, puf, ofensa. Plantou a ofensa. Tá todo ofendidinho. Ah, é? Então eu vou comer. Por quê? Porque Satanás foi o primeiro ofendido. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu subirei ao mais alto monte. Sentarei no trono. E serei maior que ele. Então, o que um ofendido faz? Leva a ofensa do outro também, porque ele não pode ficar sozinho. Então, o homem ofendido falou: não, deixa que eu vou fazer agora. Ah, é? Isso aí? Ah, então ele é o bonzão. Olha como que nasceu a ideia de um Deus que pensa nele. Olha essa loucura. Você fala assim: Peterson, como é que você está chegando nesse entendimento? É muito simples, estou caminhando aqui com você. Nós vamos falar muito sobre isso. Então, ele sai do jardim. Então, o homem está ofendido. É por isso que quando vem a lei que era para servir como uma espécie de uma imagem no escuro, que o homem agora está de luz apagada, uma imagem no escuro para conduzir o homem para um caminho melhor, faças isso, não faças aquilo outro. O que Jesus está fazendo? Era Jesus, mas eles não sabiam. Ele está ainda na ofensa plantada no coração dele, ele ainda está tentando conduzir porque ele ama. Só que o que essa lei que era para conduzir causa no coração do ofendido? Se eu não fizer do jeito dele, então quer dizer que tem que ser do jeito dele. Causa a ideia de obediência. Mas não era para obedecer, era para conduzir. E aí, quando o homem não faz o que deveria ser feito porque ele não consegue, o que acontece? Ele se sente punido. Porque agora o erro e a miséria que ele vai viver vai ser porque Deus, né, a ofensa, transfere a responsabilidade para o outro. É assim ou não é? É porque Deus agora, então, está me fazendo viver isso porque ele queria ficar isso só com ele. Então agora ele está me punindo. Né? Olha a mentalidade de um ofendido. Então, o ofendido vê Deus dessa maneira. Agora, tudo era o amor de Jesus conduzindo o homem, mas não puderam ver. E ele não perdeu esse amor. Então, veja que a ideia de trazer vingança, tudo isso eu preciso construir isso com vocês, para vocês terem clareza e profundidade desses olhos como chama de fogo. É sempre muito profundo, né? É sempre muita coisa. Então, olha só. A vida e a essência de Jesus sempre foi amor. Mas o ofendido não enxerga. Um ofendido vê cobrança. Né? E vê um Deus que, no lugar de estar amando,
para ele, né? No lugar de estar amando, está mandando, está agindo com autoritarismo, tá querendo punir. Agora, se a gente parar para analisar, Jesus poderia lidar com o diabo, com o seu poder de destruição? Vamos falar de uma linguagem aqui terrena, tá? Vamos usar aqui. Não é correto, não dá para falar isso, mas vamos imaginar aqui. Se Jesus fosse usar o seu poder, né, e toda a sua capacidade de destruir, que ele tem, aqui na nossa didática, a gente tem que falar que sim, né? Ele tem. Mas, na verdade, ele não pode, ele não tem isso. Porque ele é amor. Olha a loucura, acompanha isso aqui comigo. Mas vamos imaginar, se ele fosse agir com Satanás, né, nesse embate de briga, quem vai ficar com o homem? Com o seu poder de destruição, não daria nem por cheiro para Satanás, daria? Não daria. Né? E aí não haveria liberdade. Está acompanhando? Não haveria uma chance para o homem também escolher. Porque ele resolve a situação, pega o homem para ele de volta. Olha quanta coisa que fica difícil e a gente vai entendendo na profundidade. Estou me esforçando aqui e vocês vão entender o que eu não consigo passar para vocês. Fica difícil, a gente consegue encontrar as razões, os motivos pelo qual um religioso não consegue se relacionar com Deus e alcançar essas revelações e ter intimidade com Jesus, porque vê esse Deus dessa forma ainda. Não consegue ver um Deus que é só amor. Eles veem um Deus que é amor, mas que também é justiça, do jeito que eles acham que é justiça, que é não sei o quê, mas Deus tem vários atributos, ele não é só amor, ele também quer obediência, ele não sei o quê, e essa miscelânea de coisa, Antigo Testamento misturado com o Novo, e na verdade eles não sabem nada, e na verdade eles não conseguem nem eles mesmos viver todas as bênçãos do reino sobrenatural, não conseguem viver milagres, não conseguem desfrutar de uma vida próspera, não conseguem avançar, né? E vivem nessa eterna busca por causa dessas limitações. Olha só no que implica você pensar. Olha só o que implica e como complica, né? Como fica complicado até para a gente desfazer esse nó. Né? É um emaranhado aqui, é pior que nó em pelo de cachorro grande, né? Pelo de cachorro comprido. Aquele nó que você não faz, você tem que passar a tesoura. Primeiro, olha lá. Jesus não luta como luta Satanás. Por quê? Porque Satanás é uma coisa. Satanás é autoritário. Jesus não é. Satanás não luta com a mesma. Jesus não luta com a mesma moeda que Satanás. É por isso que ele é Jesus. Por isso que Satanás é Satanás. Agora, a gente vê um sistema religioso querendo lutar com as mesmas armas que Satanás luta. O tempo todo. Fazendo time. Fazendo lado. Sou desse lado, você é do outro, e é uma guerra, não sei o quê. Que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, e blá, 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 e blá. Outra coisa, né? Meu Deus. Segundo, não daria nem graça. Terceiro, não haveria liberdade. Quarto, o que eu escrevi aqui? Que eu nem entendo. Não teria não teria a livre escolha, né? Quinto ou sexto, não se paga o mal com o mal.
mas o mal se paga com o bem. Se pune o mal, vamos punir o mal. Como? Colocando o bem. Porque se eu puno o mal, fazendo o mal também contra o mal, eu sou tão mal quanto o mal. É muito louco isso. Eu sei que você está pegando que eu não estou conseguindo falar para vocês. Por isso que é bom que quando termina as minhas palavras, Jesus continua falando, né? Do jeito que só ele consegue. Como que se dissipa as trevas? Como que se ganha das trevas? Colocando uma treva mais densa ainda? Não. Só tem um jeito de você vencer as trevas. Trazendo luz. Olha como que é a vingança assustadora de Jesus. E aí já a nossa cabeça não suporta, né? Assim, caramba. Jesus tem essa capacidade de vencer, de derrotar, amando, gerando uma coisa assim assustadora no inimigo, né? Ele não encontra mais espaço. Essa luz que chega e vence as trevas, né? É uma vitória sem ferir. Não é louco pensar isso, queridos? Não sou eu que estou ficando maluco. Não é uma coisa assim. Quer falar? Pode falar aí. Abriu o microfone. Pode falar. O homem, ele quer rotular Deus, né? Como ele faria as coisas, né? Mas, né, Jesus não é o que o homem acha que ele é. Ele é o que ele é, né? Que é o amor e pronto. Ele só consegue fazer aquilo que ele é. Ele está amarrado nele mesmo. Não, porque Deus faz o que ele quer, porque ele é Deus. Parece bonito falar isso, mas é ignorância. E para eles, a gente falar que ele não pode fazer o que ele quer, para nós é heresia. É um evangelho voltado para nós mesmos. Mas o duro é que o amor pensou em nós. E esse é o constrangimento do evangelho. É por isso que mataram Jesus. É por isso que o sistema mata esses que pensam dessa forma. É o escândalo do evangelho. É muita loucura pensar nisso. Então, ele só pode ver as coisas segundo aquilo que ele mesmo vê. Ele não vê de outra forma. E aqui vamos partir para o final, e vocês vão entender aqui. Só o amor, anota assim, ó, só o amor apaga a ofensa. Nada mais tem condições. Nada consegue trazer o ofendido para perto dele mesmo novamente. Qualquer coisa que você fala para o ofendido, ele se ofende. Não fume. Não beba. Lá nem você com essa. Qualquer coisa. Agora, quando você fala assim, não, Jesus não tem problema nenhum com os seus erros, com os seus pecados, ele te ama. A pessoa fala assim, o quê? Ele vai mostrar o amor dele por você, te curando desse problema na pele agora. Puf, acontece uma cura. A pessoa fica chocada, constrangida pelo amor. O que ela faz? Se aproxima dele. E aí ela decide, por livre escolha, eu não vou fumar mais, porque isso aqui me faz mal. Mas Jesus não pediu, porque Jesus não tem problema com isso.
Ele continua amando. O sistema não consegue enxergar isso, porque o sistema também anda ofendido. Como o mundo é ofendido, o sistema religioso também é ofendido, porque vê Deus dessa maneira. Como a gente entende isso? Só conhecendo mais Jesus. E conhecendo. E prosseguindo em conhecê-lo. E de fé em fé. E de glória em glória. E de provar todos os dias. Provar, e provar, e provar. Olha só como o homem vê, como a Thaís disse aí. O homem, ele vê esse Deus que quer destruir o pecador. E aí, diante do pleno amor que Jesus estava ali manifestado em carne, eles entraram numa cidade e o Tiago e o João, que eram os mais novinhos, né? E estavam xingando ali Jesus, e não sei o que, e rejeitando. Assim, Jesus, você quer que a gente ora para mandar fogo do céu e queimar esse povo? Lembram disso? Engraçado que é muito igualzinho a hoje, né? Bandido bom é bandido morto. Tem que armar a população mesmo, porque se vier eu passo fogo. Peterson, então você é de esquerda? Não, não é nem direita nem esquerda, os dois lados estão errados. É sobre o que só o céu pode fazer. E o que o céu pode fazer, ele pode fazer o céu que habita em nós. Quando a gente abre a nossa boca e leva a cura, tanto para um quanto para outro. Quando ouvem as nossas palavras, né? Entende? E aí Jesus olha para eles assim: vocês não sabem a que espírito vocês pertencem. Eles estavam diante desse espírito sendo revelado, mas não podiam ver porque ainda os seus olhos estavam obscurecidos. Olha aí, olhos. Seus olhos estavam obscurecidos. Entende? Eles estavam ainda ofendidos. Eles estavam com a luz apagada. Eles estavam sem o espírito de Jesus. Não tinha entendimento. Vocês não sabem a que espírito vocês pertencem. Se vocês soubessem, Jesus estava dizendo isso, né? A mensagem implícita, ou seja, que não está escrito, mas é a palavra, a verdade que não está escrita, mas ela está ali presente, né? Jesus estava dizendo assim: se vocês soubessem quem vocês são, e se vocês estivessem nesse amor, vocês não veriam eles como eu também estou vendo. E se vocês vissem ele como eu estou vendo, vocês jamais pediriam tal coisa. Porque não se cura um doente dessa maneira, agindo de igual modo, mas se cura dando o que eles não têm, trazendo de volta para a luz. Amando, né, para ser mais direto. Muito louco, né? E é aqui que a gente vai entender também, quando Jesus fala assim, que o homem vê o exterior, mas Jesus vê o coração. Por isso que esses olhos são penetrantes, que eles vão para além daquilo que parece e alcança a dimensão espiritual. E olha eles como eles realmente são, e não como eles se tornaram, ou como eles estão parecendo, mas como eles são verdadeiramente. Uau! Que poderoso isso. Como arrancar tudo isso da letra? Como ler a Bíblia dessa maneira se não tivermos revelação? Se não tivermos esses olhos de Jesus? Se não tivermos esses olhos de fogo de Jesus? Se não tivermos esses olhos espirituais? Se não tivermos a mesma essência, a mesma matéria dele? Se não desejarmos ardentemente, como lá em Jeremias capítulo 15, ele disse, a minha luz estará em vocês e arderá, o meu fogo arderá em vocês. Jeremias 14, velho.
Jeremias 15, verso 13, se não me falha a memória. Eles não entendiam, mas agora a gente pode entender. Mais uma aula que você não vai encontrar escrita em lugar nenhum. Isso não está nem na Bíblia, isso está. Mas isso está revelado na palavra, que é quando você olha para Cristo. É quando você abre os, olha, anota isso aqui, quando você abre os seus olhos, quando abrir a caixinha de pergunta lá, você vai escrever isso lá, né? Eu gostei de ouvir isso. Essa frase aí, anota essa daí, ó. Quando você abre os seus olhos, você olha para a palavra escrita, mas quando você fecha os seus olhos, você olha para a palavra revelada dentro de você, porque ele está em você. Porque a palavra não é a escrita com tinta, mas é a palavra viva, a verdade, a luz, o fogo que arde agora dentro de nós. Lembra quando Samuel foi até a casa de Jessé e ele foi lá apontar quem seria o rei? E eles olhavam para a aparência dos mais fortes e dos mais velhos. E aí Samuel, no 2 Samuel, verso 16, no verso 7, ele vai trazer essa verdade. Porque Deus não vê. Era Jesus, mas eles não sabiam. E Samuel estava ali, Jesus estava na boca de Samuel. Ele não vê o exterior, mas ele vê o coração. É por isso que ele vai escolher Davi. Porque Davi não tem aparência, não tem formosura, não tem estatura. Era magrinho, era o mais improvável. Mas ele era o homem segundo o coração de Jesus. Você pode não ter as riquezas, dinheiro, pode não estar à altura. Você, talvez, de repente, nunca pisou dentro de uma igreja. Você pode não ter teologia, você pode não ter estudo, mas você sabe olhar para Jesus e identificar, saber quem ele verdadeiramente é. E uma vez olhando para ele, você passa a lê-lo. E quando você lê Jesus, ele começa a te ler e mostrar o seu coração. Tirar do seu coração a ofensa e colocar o amor dele para que você também olhe para todos como eles realmente são e não como eles parecem. E é essa vida que Jesus quer trazer para todos. Mas nem todos vão aceitar, porque isso é bom demais para ser verdade. Isso não passa de, no máximo, uma heresia. Não. Isso é Jesus. E nós estamos vivendo num tempo onde mulheres vão ser usadas como nunca antes. Crianças estão sendo levantadas para apontar os dedos, seus dedinhos para os adultos e dizer como se deve tratar as pessoas. Oh, aleluia. Aleluia. Destruindo toda a estrutura humana, toda a palavra de sabedoria humana, toda a palavra de convencimento, de persuasão, de disputa, de o mais conhecedor da letra do que o outro, com uma palavra simples, quando uma criança abre a boca, entra como uma flecha, como a Roseli disse isso aí no começo. Porque a Roseli não estava nos ouvindo, a Roseli está ouvindo Jesus, que sai da nossa boca como uma espada afiada. E aí eu estou contando outra aula, né? E penetra o coração. E separa aquilo que é letra, aquilo que é pensamento humano,
aquilo que é Antigo Testamento, aquilo que é uma ideia de um Deus que nunca foi, para aquilo que é verdadeiro. Pessoas vão se levantar de todos os lugares, de todas as nações. Isso já está acontecendo. E os muros da religião vão cair. Todos eles. Todos eles vão cair. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Os lugares mais improváveis, eles dirão, como Jesus disse, o vento sopra onde quer. Ele vem de onde você não imagina de onde vem. Não, ele não vem da descendência sacerdotal. Ele não vem, ele não vem do filho do pastor de segunda, de terceira, de quarta geração. Ele não vem. Ele não vem dos estudados, eles não vêm dos preparados, eles não vêm dos conhecedores da letra, eles não vêm. Ele vem de onde você não sabe de onde vem. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Porque eles esperavam que o rei, o Messias, saísse do meio deles. Oh, aleluia. E ele sopra e ele vai para onde você também não sabe que ele tem que ir. Porque ele não vai ficar preso dentro de quatro paredes. Ele vai para lugares onde vocês deveriam estar indo. Mas esses que estão vindo de lugares de onde você não sabe de onde vem, eles irão, conduzidos pelo Espírito de Jesus, a lugares que também vocês não estão indo, mas eles irão e alcançarão. Porque precisam ser alcançados aqueles que ouvirão. E aqueles que ouvirão, ouvirão. Porque tudo já está determinado. Mas no reino do Espírito, as coisas são. Anota isso daí. No reino do Espírito, as coisas são. As coisas não são como os homens olham e pensam que são. Elas são como são no coração. Elas são como são no reino do Espírito. E a gente fala no reino do Espírito para ficar didático aqui para vocês entenderem, porque na verdade é como a Bia fala, eu gosto muito dessa verdade, porque na verdade não há mais separação entre reino do Espírito e reino terreno. Se nós olharmos como os olhos devem ver, aquilo que para nós era só no reino do Espírito, também já será agora no reino físico. Então eu tenho que dizer a respeito do outro como ele realmente é, antes que ele seja, porque se eu disser como ele é, antes que se manifeste, se manifestará. E aí quando a gente fala que a gente não vai ficar falando sobre pecado, e o reino sobrenatural está se levantando na terra, e nós não vamos ficar ensinando pecado, é porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Peterson, mas é para aqueles que estão em Cristo Jesus, sim. E quem não está em Cristo Jesus? Quem não está em Cristo Jesus, já não há. Porque todos já estão em Cristo Jesus, e estarão quando nós dissermos que estão. Então, eles se sentirão, e eles de fato estarão. Porque se vence o mal com o bem, se vence, se apresenta, se faz ser real a vida da pessoa, dizendo que é, pelo poder do amor, da luz, da palavra que sai da nossa boca. E então se cria aquilo na vida das pessoas. E aquilo que era já não passa a não ser mais. E aquilo que não era, mas era no reino do espírito, agora se manifesta no reino físico, porque para nós já não há mais separação. Assim como para Jesus também já não há mais separação. Então, essa verdade registrada em Romanos 8:1, de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é real em toda a terra. Oh, aleluia, quanta coisa. Por isso é que Jesus vai dizer: aquele que olha, cuide para que veja bem.
Caramba, essa aula tá melhor que a outra, hein? Oh, Jesus. E ele disse de novo: aquele que vê, encontre algo bom. E ele disse uma terceira vez: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será saudável e tudo ao seu redor se transforma. Não, não há problema, não há crise, não há falta de dinheiro, não há mulher com problema, esposa, filhos, não há marido para ser transformado, porque esperar que seja transformado do lado de fora é ver como o religioso vê. Mas quando se entende que é de dentro para fora, quando dentro é transformado, já não há mais necessidade de ser transformado do lado de fora. Ao mesmo tempo, o lado de fora será transformado. Mas quando for transformado, eu já nem perceberei mais, porque para mim já estava resolvido dentro. Esse é o ponto que Jesus quer que a gente chegue. A ver, pensar, viver, falar como Ele. Dessa forma, a gente vai viver em gozo e alegria. Todas as vezes que você tiver um encontro com Jesus, seja num sonho, seja numa visão, sendo numa experiência de Jesus materializada, você sempre vai ver Jesus sorrindo para você. Sempre ele se apresenta sorrindo, porque ele é a alegria em pessoa. Jesus não vê necessidade, Jesus não vê problema, Jesus não vê maldade. Ainda que ele saiba onde está e o que é, e ele saiba encontrar. Olhar segundo a cruz, olhar segundo a cruz é ver pela fé o que a própria cruz já possibilitou. Não olhe mais com os seus olhos, olhe pela fé. Porque não andamos mais por vista, mas só se for pelas vistas com olhos de fogo. Não andamos por vista, mas andamos por fé. Não é aquilo que os nossos olhos veem, mas é aquilo que o nosso coração sabe. Isso é olhar segundo a cruz. Isso é olhar e andar pelo Espírito. Andar pelo Espírito e jamais satisfazer os desejos da carne. Quinto, como os seus olhos veem, assim será. Ai, como eu gosto disso. Isso para mim é tudo. 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 Quer ser uma pessoa cheia de fé? Conheça a loucura do amor de Jesus. A loucura do amor de Jesus não vê problema, não vê miséria, não vê gente ruim, não vê limitação, não vê nada impossível. O amor de Jesus é esse poder de mudar todas as coisas, sem mudar, não mudando nada. Por si só ele já vê. Mas de alguma forma, quando se vê assim, as outras coisas mudam. Mas para você já não vai ser mais diferente, porque você já olhava antes de se tornar. Como a Bia fala, é uma loucura sim que eu estou te dizendo.
Quer falar um pouquinho aí, Bia? Aí a gente vai finalizar. Talvez eu esteja deixando escapar alguma coisa. Esses são os olhos, como chama de fogo de Jesus. Eu anotei outros textos aqui, mas acaba ficando muito longo. Vamos partir para o final. Deixa eu ver o que eu marquei aqui em Mateus 6. Vocês estão gostando dessa aula? Uhum. Muda muito, muda tudo, né? Assim, ó, quando a gente vê, estão me ouvindo? Só quero falar isso rapidinho. Quando a gente vê como Jesus vê, é o amor. Você está amando somente de verdade quando você está vendo como Jesus vê. Aí é a prova que você está amando. E quando você ama e vê como Jesus vê, é louco, porque as coisas vão mudando de dentro para fora na pessoa, por exemplo, uma pessoa que você vê como Jesus vê, mas para os religiosos, para as pessoas, é totalmente escandaloso, É, aberração. como se você Mas estivesse escutando tudo, né? quando você vê com amor, aí Jesus começa a trabalhar dentro. Porque para você já nem faz mais, você nem faz mais questão, um negócio louco, não sei explicar para vocês. Tá bom assim, porque o amor ele cobre tudo, o amor não exige nada, o amor aceita, o amor só ama. E aí Jesus começa a fazer algo dentro e você fica só no júbilo e alegria, porque você não está nem aí, você só está vendo o que Jesus está fazendo. E vai fazendo de dentro para fora e vai se mostrando fisicamente. Mas só quando você decide amar, com o amor de Jesus, que vê a pessoa, vê a situação resolvida, não vê pecado, não vê erro, não condena, você só sabe amar. E esse é o poder, esse é Jesus. E aí Jesus está chamando a gente, esse é o chamado para a gente, para essa geração, que eu acredito que ele está levantando na terra e qual nós fizemos parte, como esse ministério, de olhar com os olhos dele, de ser ele, de amar, porque não há nada que o amor não possa fazer. Não há nada que o amor não possa curar, não há nada. O amor é o poder. O único poder que existe, gente, de real é o amor. Esse é o poder. Então é isso, amadinhos. Ah, as pessoas estão sempre olhando, né? Aquela pessoa fuma, mas Jesus está olhando por que ela fuma. Aquela pessoa bebe, mas Jesus está olhando o porquê daquela ofensa e a necessidade que levou ela a beber. Aquela pessoa, ela é homossexual, mas Jesus não está olhando isso. Aquela pessoa é arrogante. Não, você sabia que ninguém é arrogante? Como assim, Peterson? A raiz da arrogância é o medo. A raiz da arrogância é a ofensa. A arrogância é um escudo, ou melhor, a arrogância é uma flecha, é uma defesa da fragilidade que está dentro dela. O exterior é arrogância, o coração está machucado. Não, não é possível, Peterson. Todo arrogante ainda tem um problema de autoconfirmação. Tem pessoas que têm necessidade de falar delas, de se provar o tempo todo. Você vê muitos coaches hoje falando de si mesmo,
que ela faz, porque ela é boa, porque ela não sei o quê. É uma necessidade. Quando você é curado por Jesus, você olha assim, você morre, você não tem mais sentido falar de você. Porque agora o amor dele flui, ele quer o outro. É uma loucura assim. Sabe? Então, o religioso, ele quer ver se a mulher está usando saia, se a pessoa não tem tatuagem, se ela vai na igreja todo domingo, abre aspas, igreja, né? Fecha aspas. Se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Uma série de regras e normas. Mas eles não conseguem olhar para o coração. Eu vou rasgar aqui, tá? Que debaixo daquela saia tá pegando fogo. Que debaixo daquele terno, daquela, sabe? Tá olhando para as irmãs, tá? Tem tudo igualzinho tem lá do lado de fora. Porque eles estão preocupados com o exterior. Mas aquele que nunca vestiu um terno, aquele que nunca pôs uma saia, aquele que nunca foi dentro de um quadrado cheio de cadeiras, que eles chamam de igreja, eles fazem parte, muitas vezes, da igreja verdadeira. Porque igreja é gente, igreja não é prédio. E estão cheios de amor. E olham para o outro. E sabem cuidar. Sabem lidar. Tem palavras doce como mel, como Roseli disse. Essa é a verdadeira igreja, porque aqueles em que o fogo arde são aqueles que o amor é evidente. Jesus disse, é pelo fruto que se conhece a árvore. E Gálatas 5 vai nos dizer que o fruto de um espírito que agora nos habita, o fruto de alguém que agora é cheio desse espírito, é o amor. O fruto pode ver que o fruto é no singular, é o fruto. Não são os frutos do espírito, não. O fruto do espírito é o amor. Vírgula. Bondade, longanimidade, paciência, paciência, paciência. Isso eu tô falando para mim, tá? Paciência, paciência, domínio próprio. Então, o amor é uma ponca. E quando você descasca e você começa a ir mais fundo para ver o que tem dentro desse amor, você vai encontrar os gomos, e cada gominho um domínio próprio, paciência, longanimidade, benigridade, bondade. Pelo fruto se conhece. Não é se vai na igreja, não é se dizima, não é se é batizado nas águas, não é se nada. Mas é ali, se ali há um coração, segundo o coração de Jesus. Ah, e como tem gente cheia de Jesus, que nunca nem pisou dentro de um quadrado cheio de cadeiras. Ele sabe olhar como Jesus olha. E aí fica com esse texto, né? Mateus 6, o 22 e o 23. A candeia do corpo são os olhos. Olhos como chama de fogo. Porque ele só pode falar pra gente aquilo que ele é. Ele nunca vai pedir para que você seja algo que ele não foi primeiro. O que ele não seja, porque ele não é injusto. Mas para os religiosos, ele é um Deus que faz o que ele quer. Mas ele determina o que a gente seja. Esse Deus não existe. Esse Deus é injusto. Isso é injustiça. E o nosso Jesus não é injusto.
É por isso que muitas vezes eles querem punir também, porque eles acham que Deus pune. Se Deus pune, eu também posso punir. Não, não é isso que ele está dizendo. Está dizendo a candeia do corpo. A candeia, porque a candeia era aquela lamparina, onde punha fogo e iluminava o ambiente. Quando você traz luz para os seus olhos, você consegue enxergar como as coisas de fato elas são. E não como você acha que elas pareciam ser quando a luz estava apagada. E olhar para o reino físico e aquilo que parece é olhar para a sombra. Não é olhar para a substância. Nossa, isso aqui você tem que pegar agora. Olhar para o reino físico é olhar para a sombra. Quando você acende a luz, você olha para aquilo que realmente é. E não para aquilo que parecia, que era apenas um vulto, uma sombra, uma necessidade, um homem mau, um marido ruim, uma pessoa pecaminosa, uma pessoa maldosa. Você vai olhar como a luz vê. E o texto continua: de sorte que os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, imagine como são grandes as trevas, de fato. Ele termina dizendo. Meu Deus. Tem coisa que não dá nem para entender agora o que Jesus falou. É muita coisa. Aleluia. Imagina você, para a gente finalizar, contextualizando um pouco. Você já percebeu que quando você está num ambiente muito iluminado, você olha para um lugar lá longe que está escuro, você não vê nada? Porque quem está na luz não consegue ver que está nas trevas. Mas quem está num lugar lá num breu e vê você todo iluminado aqui, ele te enxerga. Quem está nas trevas consegue ver a luz que está no outro. Agora, quem está na luz, e esse aqui é o ponto, quando os nossos olhos estão iluminados, a gente não consegue ver. A gente só consegue ver o que tem de bom. Isso é muito louco. É mais do que eu estou conseguindo passar para vocês. De modo que quando Jesus olha com os seus olhos de fogo, esses olhos de fogo, além de servir de lamparina, que iluminam e enxerga aquilo que é de fato, também são olhos que olham de forma purificadoras. Olhos que purificam, porque o fogo é aquele que consome. Por isso que lá na cruz ele disse, está consumado. Tudo aquilo que era contra vocês. Toda a cartilha de regras. Entende? Tudo aquilo que constava contra vocês. Nós lemos lá, Colossenses 2,14. Foi tirado e foi encravado na cruz. Eu não vejo mais vocês como quem deve ou não deve fazer alguma coisa. Porque fui eu mesmo que tirei. E, na verdade, esse tirar é de modo que a gente entende, para que a gente entendesse com a nossa mente humana, porque a nossa mente humana estava olhando para o papel e para as ordenanças. Mas, na verdade, como ele é sempre o mesmo, que ele era o que ele é e o que ele continuará sendo, ele sempre nunca olhou
para obediência nenhuma. Agora você está entendendo melhor a questão da obediência. Entende? Ele não vê, mas ele tirou do nosso coração. E ele deseja que seja tirado dos nossos olhos. Para que agora a gente vendo com quão grande amor e com quais olhos ele nos olha, a gente também possa fazer com o outro da mesma maneira. Porque você só pode dar aquilo que você agora é. Por isso que Jesus não usa as armas e não tem como usar as armas de Satanás. Por isso que Deus, Jesus, ele não é aquilo que o sistema acredita e faz as pessoas acreditarem que ele seja, não. Ele não pode ser, porque a gente só pode dar aquilo que a gente é, e Jesus só dá aquilo que ele é. Nós estamos presos em nossa verdadeira identidade. E a nossa identidade está em Jesus. Os olhos como chama de fogo. É um fogo que purifica a todos aquele que ele olha.